Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Clarice e eu venho aqui contar histórias que fica a seu critério se você acredita que sejam reais ou não. Elas foram me passadas por pessoas mais velhas como reais, como fatos acontecidos, testemunhados pelas próprias pessoas. Eu já tive o prazer de contar 2 casos enviados por pessoas e os outros foram todos que eu ouvi pessoalmente, de pessoas, tá? Então, fique à vontade para você estar me mandando a sua história, que às vezes ninguém acredita, mas você quer pôr ela para fora. Me conta, eu dou voz à sua história aqui, ok? E não se esqueçam de dar um joinha, se inscrever no meu canal e me conte aí se tiver alguma pergunta que você queira fazer, ok? E sem mais, vamos lá. Hoje eu vou contar uma história muito triste. É a história da Altina. A Altina é uma mulher que viveu há muito tempo atrás em Minas, na cidade de Passos. Lá tem o túmulo dela, se alguém tiver interesse em pesquisar qualquer coisa, tá? E pesquisar também sobre essa história. Eu vou contar do jeito que foi me passada pela minha mãe. A Altina, ela desde menina, ela foi muito bonita. Ela chamava muita atenção de todo mundo. E ela era de uma família muito simples, muito humilde. Pai trabalhador, trabalhava na roça, a mãe lavava roupa, porque antigamente não tinha máquina de lavar, tá, gente? O pessoal tinha muito essa profissão de lavar roupa. Inclusive, a minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela era lavadeira. As mulheres iam nas casas das mulheres, pegavam roupa, levavam para casa, ou lavavam lá mesmo na casa da madame, né? Lavava e deixava ali. Eu não sei se tinha passadeira também, isso eu já não sei. Depois eu fico. Vou perguntar, depois eu falo para vocês. Sei que lavadeira tinha. E a mãe da Altina era lavadeira. E o pai trabalhava na roça, era lavrador. E a Altina foi crescendo sempre muito simples, muito humilde. E ela era uma menina muito dócil, todo mundo gostava dela. E quanto mais ela foi ficando mocinha, mais foi crescendo, mais bonita foi ficando. E ela chamava muita atenção dos homens, no geral. Homem velho, homem novo, rapazinho, todo mundo, pela beleza dela, pela a meiguice dela, né? E o tempo foi passando e a Altina ficando cada vez mais linda. E um filho de um fazendeiro vizinho deles, lá que morava, tinha uma fazenda lá perto da cidadezinha de Passos, se apaixonou por ela, se apaixonou perdidamente. E ele queria porque queria, ofereceu até dinheiro para os pais para comprar a menina, né? E os pais, muito dignos, nós não criamos filha para vender. E ela ficou bem magoada, e ela já não ia muito com a cara dele. Depois que ela ficou sabendo disso, aí ela perdeu todo o encanto. Mas ela se apaixonou por um outro moço, que era filho dos amigos dos pais ali, vizinhos, que trabalhava também, era um moço muito trabalhador, um jovem como ela, muito trabalhador também. E foi para ela para ele que ela entregou o coração dela. E ali ela começou a engatar um namoro. Antigamente não se namorava, não tinha esses namoros longos, né? A Altina, as meninas quase nenhumas iam na escola. A Altina não ia na escola, ela começou a pegar roupas para lavar também, ajudar a mãe, juntou lá com uma amiga, ela tinha que providenciar algumas coisas para o casamento, né? Então elas queriam se casar logo. E numa dessas, ela pegou roupa e disse que foi para um rio perto para lavar, porque era mais fácil do que tirar a água do poço, porque só casas de rico, e às vezes nem algumas casas de ricos naquela época, a gente tinha água encanada, tá? Muitos eram tirados na cisterna. Era um saril, é um buracão no chão com água, aí tinha um pau por cima, assim, uma corda que enfiava lá dentro e uma manivela. Eu tirei muita água, assim. Uma manivela que puxava e o balde subia, a gente pegava o balde, tá? Então ela achou bem pesado fazer todo esse trabalho, pegou e foi pro rio com uma amiga lavar roupa. Chegando lá no rio, esse moço rico, ricaço, chegou lá e quis agarrar ela. Ali na briga, ali, a amiga ajudando e os gritos, ela acabou arranhando, fazendo um arranhado no rosto dele e saíram correndo, deixou até a roupa lá e tal. Depois foi lá, voltou a mãe com as amigas, porque era durante o dia, ele achou que não ia estar tranquilo, porque nem às vezes ela achou até que ela estaria sozinha, não sei.
e ele fugiu. Ou um outro dia, isso passou. Ela preferiu dar esse dia em diante, ela tirava água ali no saril para lavar roupa mesmo, na casa dela, ou lavava na casa da madame. E passou mais um tempo sem ocorrer incidentes. Até que um dia, ela não andava sozinha também, viu, gente? Então vocês podem ver que, às vezes, mesmo a gente sendo muito prudente, as coisas acontecem, tá? Aí um dia ela tinha ido num bairro mais longe com uma amiga, voltando, e era assim, gente, antigamente, nessa época lá atrás, para ir de um bairro para outro, era tipo uma estrada de terra. Não era igual hoje, que tem casas, que é asfalto, que passam carros. Não, era estrada de terra, raramente passavam-se pessoas, não tinham casas perto, as casas eram longe, tá? Então é assim, imagina aí na sua cabeça esse cenário. Aí as duas vinham vindo ali naquela estrada. De repente esse moço rico de cavalo veio e novamente, dessa vez ele não tocou nela, não quis agarrar, ele só falou para ela: "Olha, eu se fosse você repensaria muito nesse seu casamento. Se você insistir, mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender. Você vai se arrepender muito. Tá avisada." E foi embora. E ela, o que pode me acontecer de ruim, né? Vou casar e tal. Ela não acreditou naquela ameaça. Ela devia ter acreditado. Ela devia ter se casado, ido para o mais longe possível daquele lugar, daquele homem, que não era um homem, era um monstro. E isso vai se provar mais para frente na história. A Altina, quando fez 16 anos, se casou. Ela se casou com o moço. Eles fizeram uma casinha no terreno ali do lado da casa dos pais dela, como pôde, de barro lá, de vara. Tinha umas casinhas feitas de vara e barro, gente. Eram umas vara de pau. E eles faziam juntar barro mesmo, terra vermelha com água. E sabe o que eles colocavam? Colocavam bosta de vaca naquele barro vermelho com água. E fazia as varas, colocava as varas, tudo assim, ó. E jogava, passava ali o barro com bosta de vaca naqueles barros e formava uma parede. E eram as famosas casas de pau a pique. E geralmente eles colocavam capim em cima. Eles colocavam as varas em cima também. Aí colocavam capim. Aí colocava aquelas camadas de barro e bosta de vaca lá, aquela camada de barro bem feito. E depois colocava de novo capim, né? Para ficar fresco dentro das casas. E o chão era de terra batida, tá? Assim eram as casas antigamente, gente. Eu falo porque eu já conheci. Porque nas minhas andanças, eu já morei numa casinha assim. E não dá pra ver que é feita disso não, tá, gente? As casinhas são muito bonitinhas, bonitinhas mesmo. Vocês pesquisem aí. Casas feitas de pau a pique, tá? Aí ela tava morando ali. A Altina se mudou para essa casa com o marido dela, toda feliz da vida. Quando ela tinha 17 para 18 anos, ela ficou grávida. E ela ficou grávida e ela se esqueceu completamente das ameaças do moço. Ela e o marido viviam tranquilamente, ela morava perto da casa dos pais do marido. Ela tinha uma vida muito feliz, muito tranquila, na simplicidade, na humildade, mas com felicidade, com dignidade. E um dia ela tava grávida de 8 meses e foi ela e uma amiga buscar lenha, porque a comida a gente fazia toda, era no fogão de lenha. A gente não, porque eu não tava lá nessa época, né? Mas eu já cozinhei muito no fogão de lenha. Minha mãe cozinhou, eu era menina, não depois de mulher já, mas quando eu era menina, quando eu era criança, morava em fazenda, e eu adoro fogão de lenha, tá, gente? Lá no sítio tem. Qualquer dia eu faço um vídeo lá do sítio pra vocês. Aí ela foi buscar lenha com uma amiga. E como eu já disse pra vocês, era tudo longe. As casas eram longe, tudo era longe. Aí nessa parte da história eu já fico com vontade de chorar. Aí ela foi buscar lenha com a amiga. Aí elas foram entrando lá pro mato. De repente, elas viram esse moço. Ele já estava mais velho,
mas continuava com aquela cara dele de mal, de horrível. E ele falou para ela: eu vim cumprir minha promessa. A amiga falou: corre, corre. Aí ele foi, tirou o facão, ele deu uma facãozada na amiga, pegou no braço, mas a amiga ficou ali sangrando e ele catou a Altina e puxou, levou lá mais para dentro do mato. Ali, gente, esse monstro violentou ela, pegou o facão, abriu a barriga dela e tirou o bebê dela de dentro da barriga. Ele matou ela e o filho que ela estava esperando. Essa moça correu para a cidade, pediu ajuda, a moça toda machucada, e foi. Mas a hora que chegaram lá, não tinha mais o que fazer. Ele fez essa monstruosidade e fugiu. Ele foi embora da cidade, ninguém nunca mais viu. Ela, a Altina, ela foi enterrada lá na cidade de Passos. E hoje dizem que ela fez milagres. Dizem que quando tem mulheres que não conseguem ter filhos ou que tá correndo risco de perder os filhos delas, elas fazem promessas para Altina. Ela não é reconhecida pela igreja nem nada, tá? Não é uma história de terror. Para mim é uma história de terror, mas é uma história que aconteceu, gente. É uma história verídica, uma história que aconteceu. E eu quero falar aqui, eu quero que o mundo conheça. Compartilhe esse vídeo, eu quero que o mundo conheça a história dessa moça que pagou muito, muito caro por ser uma pessoa decente, uma pessoa digna. Hoje no túmulo dela tem muita foto de criança, muitas pessoas dizem que já recebeu milagres. Todo ano tem a procissão da finada Altina, tá? Então é isso, gente. Ficou aqui a história de hoje. Não é... Por mais que você tenha cautela, você tem que ter... Eu não sei o que, né? Porque hoje em dia o mundo tá tão difícil, né? Então é isso, tá? Beijo, gente. Até o próximo.